Então, o que eu vejo muito acontecer na prática é o corretor achar que o vendedor não vai aceitar a proposta feita. Mas não é a gente, corretor, não é o corretor que acha que o vendedor tem que não aceitar alguma coisa. É o proprietário, ele é o dono do imóvel. Se ele acha que a proposta que a pessoa fez é válida, mesmo que você ache aquela proposta um real absurdo, apresente para o proprietário. É ele que vai tomar essa decisão, não é o corretor. Então sejam novamente muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Tinelli, para quem está entrando aqui agora, me conhecendo agora. E esse é um quadro que a gente traz as melhores estratégias para faturar 6 dígitos de comissões por ano. Então vamos lá. O tema que eu queria falar com vocês aqui hoje um pouco é em relação a proposta e fechamento, tá? Eu já falei aqui em outra oportunidade, eu gosto de trazer esse tema porque é um tema bastante recorrente também, né, em relação a esse assunto. A proposta e o fechamento, muitas pessoas me mandam dúvidas em relação a como fazer o fechamento, que eu dou andamento nisso, em que momento que isso acontece, tá? Então, para introduzir um pouco para vocês, o que eu queria falar. Para a gente conseguir fazer um fechamento e a proposta de fato acontecer, vocês têm que saber em que momento que aquele lead que chega, ele está. Como que ele tá? Ele é um lead frio, ele é um lead morno, é um lead quente? Qual é o momento que essa pessoa se encontra para fechar com vocês uma compra de um imóvel, né? Então, como que funciona? Quando uma pessoa chega baseada no imóvel que você tem na sua carteira, que você está vendendo, ela é um lead quente. Embora não pareça, dá a impressão de que esse é uma pessoa que é frio, né? Mas essa pessoa que acabou de chegar, ela é um lead quente. E o que acontece? Esse lead que chegou, muitas vezes, embora ele seja quente, ele não sabe em que momento de compra ele tá. Ele não tem essa percepção, sabe assim? Quando a pessoa, ela sabe que ela de repente está buscando alguma coisa, ela sabe que ela quer comprar alguma coisa, mas não necessariamente ela sabe o que exatamente ela quer. Então, às vezes ela vem através de um imóvel que você fez a divulgação em carteira, mas ela pode ter ido, mas não é aquele imóvel que ela quer, tá? Não é aquilo lá que ela quer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender essa pessoa e compreender essa pessoa, como é a tomada de decisão dela, né? O que ela pretende. Então, a gente precisa, antes de entrar numa qualificação, num fechamento e depois no fechamento de proposta, efetivamente, a gente precisa entender como que esse comprador está. Então, a gente vai perceber a temperatura dele, se ele é um lead frio ou quente ou morno. Quando ele vem, então, direto em cima de um imóvel que você está, que você faz a divulgação, ele é um imóvel, um lead quente. Porém, você não sabe ainda se realmente aquela pessoa está preparada para a compra daquele momento. Então, o que você faz, né? Você tem que trabalhar em cima do imóvel que ela entrou, você tem que fazer esse caminho para ela, mostrar para ela, explicar para ela, tirar todas as dúvidas. Às vezes o corretor, ele, ele negligencia um pouco nessa questão de informações, ele não passa todas as informações necessárias pro cliente dele. O cliente pergunta, e aí o corretor às vezes fica de saco cheio e fala assim: cansei de responder, a pessoa só quer perguntar e não quer comprar, ela não está realmente interessada. Então, nesse momento, vocês precisam ter em mente a necessidade de trazer várias perguntas importantes para fazer esse fechamento com o cliente, né? Você tem que trazer essas perguntas importantes para ele, perguntar várias coisas que são necessárias para você entender em que momento de compra aquela pessoa tá. Às vezes, olha só, tem estudos que falam que uma pessoa, para ela se decidir na compra, ela demora até 14 meses para comprar um imóvel. Então pensa só, às vezes ela pode ter chegado no 14º mês em que ela já está preparada para comprar de você, ou não, ela chega lá no início, lá ainda numa percepção que eu acho que eu quero alguma coisa, eu quero ver alguma coisa, mas ela não está no momento da compra.
E você só vai descobrir isso fazendo perguntas para essa pessoa. Várias perguntas para essa pessoa. Então, ali você conversa no telefone, você conversa no WhatsApp, você tem que entender esse cliente, né, esse lead que chega, para de fato você saber qual é o momento que ele tem para comprar. Então, vamos imaginar, né, como a gente está falando aqui hoje de propósito, fechamento, vamos imaginar que essa pessoa já está no momento de compra e você mostrou o imóvel, ela entrou e ela entrou por um link do imóvel que você divulgou, e aí agora ela fala, não, eu quero fechar, eu quero fazer esse fechamento, né? Deu tudo certo. E aí você vai partir para quê? Para a proposta. E a proposta, o que é essa proposta? Né? Existem diversas possibilidades de fazer uma proposta. O mais comum e o mais correto de se fazer dentro do mercado imobiliário são propostas por escrito. Então, quando você não faz uma proposta por escrito, você está correndo um altíssimo risco de perder aquela negociação, porque você não vincula uma parte com a outra. Então, a proposta, ela tem justamente esse intuito de conseguir fazer com que o comprador se vincule ao vendedor e vocês consigam garantir essa negociação na medida em que, se alguém desistir, haverá pagamento de multa e comissão. Então, a pessoa ela vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa que possa prejudicar aí o corretor, porque muito se fala, né? Muitas vezes acontece do cliente falar para o corretor que vai fazer o fechamento, que vai dar tudo certo, e no final das contas ele atravessa, vai direto com o proprietário, né? O comprador faz isso. E se você não tem, por exemplo, uma exclusividade, que tem muitos corretores que ainda não trabalham com exclusividade, que é a forma como nós trabalhamos aqui, somente com exclusividade, e aí ele não tem nenhuma uma proposta, ele passa a correr um risco muito grande em perder essa negociação justamente porque ele vai perder porque alguém vai atravessar aquele contato dele, que ele está fazendo a intermediação entre comprador e vendedor, e o comprador pode ir direto com o vendedor e fechar direto. E como você não tem proposta, você não tem uma autorização de venda, você não tem absolutamente nada, você não tem nada com o proprietário, nada com o comprador, nenhuma proposta vinculando aquelas duas partes, os riscos de você perder essa negociação aumentam. E aí você não tem como correr atrás depois do prejuízo porque você não tinha nada por escrito. Por isso que a minha orientação é proposta por escrito. Carol, mas eu posso fazer proposta verbal? Olha, poder você até pode, só que é justamente o que eu estou dizendo, é um risco. E isso acaba prejudicando o seu comissionamento. Então, se você perde uma negociação, automaticamente você não vai conseguir atingir os seus 6 dígitos, 5, 6 dígitos de comissões por ano. Então, prestem muita atenção nisso, não confiem nas partes, porque elas, de fato, acabam atravessando a sua autoridade ali, a sua intermediação e indo direto entre um cliente e outro, tá? Tanto a proposta de venda, né, quanto a de compra tem que ser, desculpa, a venda de locação, ela tem que ser, de fato, feita por escrito, para ter o acordo entre partes, o que as partes querem estabelecer, quais são os valores que elas querem passar, como vai ser feito o pagamento, e todos os outros pormenores constantes de uma proposta, da vontade das partes, tem que constar, porque a proposta ela é até tida como um pré-contrato. O que for firmado ali, o que for conversado ali, colocado no papel, de fato vai ser o que vai gerar um instrumento contratual posteriormente e que vai dar ensejo ainda depois na escritura definitiva. Ou vem a proposta e depois vai para o contrato do banco, né? Direto com o financiamento bancário. Ou seja, se você não tem uma proposta que vincule e alguém desiste, imagina se você está num processo de financiamento e se perde por isso, né? Aí você tem todo um trâmite desnecessário que foi feito, uma perda de tempo. Então, muito cuidado com isso, porque faz a diferença, tá? E o seu cliente vai assinar, pode ser por manual, né, a assinatura, ou pode ser uma assinatura digital, como comumente a gente usa aqui, inclusive, que facilita a vida de muita gente. Mas ainda tem pessoas que gostam do físico. Então, se a pessoa gosta do físico, ela se sente mais segura, faça uma proposta no físico, tá? E aí, assim,
A proposta, ela não é o contrato. Ela é outra coisa. A proposta e o contrato, eles têm funções absolutamente diferentes. Embora ambos façam aquele vínculo, gerem um vínculo entre as partes, o contrato, ele é irretratável e irrevogável. A proposta, embora a gente coloque multa e o pagamento de comissão, a gente tem que tomar só um certo cuidado, porque também colocamos, devemos informar o quê? Que haverá análise ainda de documentação, haverá uma pré-aprovação bancária, vai ter várias coisas que nós precisamos analisar antes de partirmos para o contrato. O contrato já é aquele momento em que nós temos uma pré-definição muito bem formulada. Ah, obrigada, viu? Seja muito bem-vinda, então, ao perfil. Muito bem-vinda. Então, gente, o contrato, ele já vai trazer uma irrevogabilidade, uma irretratabilidade, por isso ele diferencia da proposta. A proposta tem que prever, sim, multa e pagamento de comissão, porém, é aquela situação um pouco mais maleável entre as partes, onde se houver algum impedimento que seja referente a uma das partes, seja o comprador, seja o vendedor, ou seja o locador ou locatário, ainda você consegue desfazer, se for uma coisa motivada, sem pagamento de multa. O contrato já não tem essa previsão, né? O contrato já é uma coisa mais densa, mais complexa, que demanda cláusulas mais, vamos dizer assim, robustas, né? Cláusulas mais bem redigidas, para não ter, para cercar os problemas de todos os lados. Então você já tem, o contrato já é aquela visão ampla que a gente tem que ter do risco a longo prazo, né? É curto, médio e longo prazo. Se acontecer isso, vai gerar essa consequência. Se acontecer essa consequência, vai gerar uma outra coisa. Então, para cada item de acontecimento, que pode acontecer mesmo no dia a dia de uma negociação imobiliária, a gente precisa pormenorizar isso no contrato de venda e compra. E aí, depois que vai para uma escritura pública, quer dizer, ali você já determinou como que vai ser pagamento, quando vai ser pagamento, quando vai ser posse, né? O contrato já tem todas essas previsões. A proposta não, a proposta ela é mais simplificada, porém ela faz o vínculo entre as partes para que não tenha maiores dificuldades e depois num eventual fechamento definitivo, tá? Então, assim, se assinou uma proposta com todas essas previsões e alguém desistir de forma imotivada, o que vai acontecer? Você pode exigir, mediante uma notificação, o recebimento da sua comissão e do pagamento da multa pela parte, vamos dizer, desistente, né? Não é uma infratora, porque parte infratora a gente prevê em contrato. Agora, numa parte, na proposta a gente prevê desistência, o que não é previsto no contrato de venda e compra, por conta da previsão de irrevogabilidade e irretratabilidade. E aí, mais diferença ainda existe entre proposta, contrato e escritura, né? Porque a proposta, ela gera o vínculo entre as partes para que haja a análise documental, a continuidade daquele assunto, do contrato. Aí vai para o contrato, onde vai ser feito todos os pormenores da negociação, todas as previsões, inclusive de consequências que nós estávamos falando aqui. E o final é a escritura, né? Que é a definitividade. Então, tudo isso são formas para vocês ajustarem a segurança jurídica do negócio e garantir a sua comissão para você conseguir atingir os seus 6 dígitos em comissões todos os anos. Então, a partir do momento que vocês deixam de fazer alguma coisa que gere segurança, que gere possibilidades de ganhos, vocês vão estar abrindo mão da própria comissão que vocês têm a receber, tá? Vocês não podem abrir mão do comissionamento de vocês, tudo bem? E aí, gente, o que acontece? A importância da proposta, ela vem justamente disso, né? Dessa garantia do vínculo das partes, do que as partes de fato vão se acertar. As vantagens, né, que nós temos de fazer uma proposta é que não haja a desistência imotivada, principalmente se você é um corretor ou uma corretora que não trabalha com exclusividade, tá? Se você não trabalha com exclusividade, eu falo assim, a proposta, na verdade, ela é importante em qualquer aspecto, seja
no imóvel aberto, seja na exclusividade, seja na locação, para você garantir o negócio. Quando você não vislumbra, né? Quando você não enxerga na sua frente a vantagem de fazer uma proposta, você realmente está abrindo mão da segurança que você pode ter de levar aquela negociação à sua concretização, tá? Então, é você abrir mão disso, é você abrir mão da sua própria comissão, tudo bem? Então, prestem atenção nisso, não negligenciem essa parte do procedimento. Isso é muito importante de ser feito. Se você não faz a proposta, não quer dizer que você não vai poder ir para um contrato. Você pode ir até direto. Só que quantas vezes vocês já não devem ter visto aí no dia a dia, na prática, acontecer a seguinte situação. O seu cliente fala que vai fechar, tá tudo certo, ele te ligou, falou, olha, tá tudo certo, eu vou fechar, vou pagar tanto de tal forma, vai ser entrada e tudo mais. E daqui a pouco você tá lá super feliz, alegre, saltitante, falando, vou receber a minha comissão. Ele já falou para você que vai pagar a comissão na entrada, né? Você já negociou isso daí. E aí, passa às vezes alguns minutos, às vezes algumas horas, ou até mesmo, sei lá, um dia, e ele te liga de volta e fala assim, então, eu não quero mais. Eu não quero mais, porque aí você começa a questionar e você acaba descobrindo que ou outro corretor está apresentando o mesmo imóvel, que daí no caso a pessoa não tinha exclusividade, porque isso daí pode ser facilmente evitado de alguém passar você para trás, tá? Pode facilmente, então a exclusividade é uma das melhores formas de você conseguir fazer com que você não seja passado para trás, né? E no meu curso eu falo muito, né, no Corretor Independente, a gente traz muito isso sobre exclusividade, sobre como conseguir exclusividade e o que é a exclusividade de verdade. Então, lá no curso Corretor Independente, eu trago isso formatadinho no meu método, né? Eu ensino como que você fecha mais exclusividades. Tenho alunos aí fechando exclusividades com mais facilidade a partir do método. Então, o que acontece? Quando você apresenta uma proposta, você vinculou, e quando você não apresenta, você não tem vínculo nenhum entre as partes, tá? Então, tome bastante cuidado. Oi, Carol, quais as formas de registrar essas propostas? Então, na verdade, eu não sei em que sentido você está usando a palavra aí, registrar, mas a proposta, ela tem que partir. Você faz o atendimento do cliente, aí o que vai acontecer? Esse cliente comprador que você está atendendo, você pega e documenta essa proposta, você faz ela por escrito, tem alguns requisitos que eu ensino a não faltar na proposta, porque eu vejo alguns erros sendo cometidos aí, eu já vi em outros lugares acontecendo, que é a ausência de algumas informações e tudo mais. Então, você tem que literalmente redigir a proposta verbal que o comprador fez para você. Olha, eu quero comprar, eu proponho tantos R$ 1.000 em tantas vezes, eu vou dar X reais de entrada. Então, isso que o comprador te fala verbalmente, você vai redigir todos os detalhes numa proposta. Para quê? Para levar essa proposta ao proprietário, tá? Aí ao proprietário. Então, quando você entrega isso para o proprietário, seja de forma impressa, física, para assinar, porque daí o comprador vai ter feito a assinatura dele lá manualmente, você vai levar isso para o proprietário e o proprietário vai analisar e ver se ele aceita ou não a proposta. Quando você trabalha uma exclusividade, você já tem até uma pré-definição de valor, o seu comissionamento e tudo mais, que é a minha orientação, é isso que eu ensino no meu método para atingir os requisitos de comissão todos os anos. Então, lá eu ensino como que você tem que fazer, qual é o andamento. O que acontece? Em que momento você já fechou a comissão, em que momento que você já fechou o contrato com esse cliente de exclusividade, tá tudo certo. Quando você não trabalha dessa forma, quando você trabalha com imóveis abertos, que você não tem contrato, você não tem sequer uma autorização de venda, você não tem absolutamente nada, faça essa proposta, redija os pormenores da fala do comprador,
para você e leve ao proprietário, ao conhecimento dele, para ver se ele aceita o que o comprador está propondo. E aí, nesse momento, ou o vendedor, ele pode, ou não, que daí seria até um outro tópico que eu queria tratar com vocês. O vendedor é que vai dizer se ele quer ou não aquele negócio. Então, o que eu vejo muito acontecer na prática é o corretor achar que o vendedor não vai aceitar a proposta feita. Mas não é a gente, corretor, não é o corretor que acha que o vendedor tem que eu não aceitar alguma coisa. É o proprietário, ele é o dono do imóvel. Se ele acha que a proposta que a pessoa fez é válida, mesmo que você ache aquela proposta um real absurdo, apresente para o proprietário. É ele que vai tomar essa decisão, não é o corretor, tá? E aí, a partir desse momento, o vendedor pode fazer o quê? Ele pode aceitar, ele pode fazer uma contraproposta, ou ele pode simplesmente falar não, eu não quero essa proposta, não aceito nem discussão, esse valor é um real absurdo, eu não quero. Ou ele pode falar assim, ó, tenta lá, trocar. E aí eu sempre também ensino lá no curso o quê? O que você deve evitar no momento da proposta, né? O que você deve evitar ali nas falas, como que funciona isso, para você não gerar uma indisposição entre as partes, porque isso faz toda a diferença depois, no final das contas, tá? E eu trago também os erros, tem muitos erros que são cometidos na proposta que precisam ser evitados para que você não tenha uma dor de cabeça depois na hora de fazer o contrato, porque a proposta, ela é basicamente o quê? É tudo que a gente vai levar para o contrato. Aquelas partes modificáveis, tem coisas que a gente não pode mexer no contrato, porque são cláusulas, vamos dizer assim, quando a gente faz contratos bem redigidos, a gente já tem uma base contratual bem redigida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com pequenas modificações no contrato para que ele tenha os seus pormenores de acordo com cada negociação, porque não existe uma negociação engessada, que são todas iguais. Não, tem uma proposta que às vezes ela vem com interveniente quitante. Aí tem a outra proposta que vem com pagamento parcelado direto para o vendedor. A outra proposta tem mobília que vai ficar no imóvel. A outra não tem mobília. A outra é terreno. A outra tem financiamento que vai quitar, mas não com interveniente quitante, sim por recurso próprio. Então, assim, gente, tem uma infinidade de questões que tudo tem que trazer na proposta, que ela vai dar um direcionamento, ela vai criar o vínculo das partes e ela vai criar um direcionamento para a realização do contrato. Então, tudo que a gente tiver de possibilidade de colocar na proposta para vincular essas partes e não ter discussões depois, coloque. Por isso que tem vários erros que são cometidos, que eu ensino lá, que não devem ser cometidos, que não devem faltar informações, quais as informações que não devem faltar, justamente para quê? Para que a gente consiga trabalhar esse contrato, fechando e, vamos dizer assim, unindo uma cláusula na outra e pensando no curto, médio e longo prazos, para não ter problemas entre as partes, entendem? Então é isso que nós temos que fazer. Então lá no meu método, né, eu ensino tudo isso, eu trago essas informações, né, todas com a sequência, a lógica, o que fazer, o que não fazer, tá tudo no meu curso. Então aqui eu tô trazendo para vocês a importância da proposta. Então tenham já isso em mente, com isso vocês já podem aí começar a fazer muito pelo trabalho de vocês e fazer muito pelo comissionamento de vocês. Vocês não vão abrir mão do comissionamento porque não sabem que a proposta é necessária. Agora vocês já sabem que fazer proposta é extremamente necessário. As vantagens que vocês têm de fazer uma proposta, tudo bem redigido, bem certinho, tá? Onde que eu começo fazendo a proposta? Entendendo como que o comprador quer pagar esse imóvel. Como que o comprador pretende fazer o pagamento? Quando que ele pretende entrar no imóvel? Como que o imóvel vai ser entregue? Então, vocês têm que entender esse comprador, entender até onde você pode ir com o proprietário, porque se você já sabe que de repente o proprietário não vai concordar muito com aquilo, você já pode conduzir a negociação de uma outra forma. Não quer dizer que você não vai levar para ele a informação, quer dizer que você vai conduzir a negociação
de uma forma diferente, porque você já conhece o seu cliente proprietário, certo? Por isso a importância do relacionamento, de conhecer as pessoas, tanto o comprador quanto o vendedor, certo? Existe, lógico, um passo a passo a ser seguido, a partir de que o momento que eu começo a falar em proposta com o comprador, né? Então, você lembra que eu falei lá atrás se ele é um cliente que está quente, se ele é um cliente que está frio, em que momento que eu vou falar de proposta com ele? Quando o cliente já está quente, que ele quer comprar, ele já falou para você, eu quero fazer uma proposta. Quando ele falar, quero fazer uma proposta, esse daí já tem que ser o seu gatilho para falar, preciso correr fazer aquele documento que a Carol falou, que é a proposta. Então, já corre, já faz esse documento, redige, coloca para assinatura, não deixa o negócio esfriar para amanhã. Se o comprador falar para você hoje que ele quer fazer uma proposta, você já tem que parar o que você está fazendo, fazer a proposta, mandar para assinatura e o resto você corre atrás depois. Documentação, que você já vai ter previamente analisado, que eu ensino também em que momento que você faz isso lá no meu curso, eu ensino em que momento que você faz toda essa análise, como você faz essa análise. E o que vai acontecer? Quando você vai para a proposta, já tem uma prévia ali de tudo que você precisava saber do imóvel. Você vai, assim, vai atualizar algumas coisas, algumas certidões, matrícula, né? Você já vai... Mas você já entendeu o contexto, você já sabe se aquele imóvel vai dar financiamento ou não, porque você já fez a análise antes, no momento certo de fazer a análise, tá? Então, vejam esse caminho, prestem bastante atenção nisso e o comprador falou que quer fazer proposta, gente, pelo amor de Deus, para o que vocês estão fazendo e vai fazer a proposta. Põe para assinar lá esse negócio para vocês não perderem comissionamento. Vocês não podem perder negócio imobiliário, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso e foquem nisso. Então, eu falo que a proposta, ela é, de fato, um ponto crucial mesmo do fechamento ali da negociação imobiliária. Ela é aquele momento que vamos dizer assim, é muito comemorado pelo corretor, porque a proposta é como se ela fosse mesmo finalmente, o desenho, a personificação da negociação que você ali às vezes está há meses trabalhando, ou há dias, enfim, é aquele momento que você fala assim, putz, consegui resolver, consegui vender esse imóvel, fiz a proposta. Quer dizer que a proposta nunca vai ser desfeita e que nunca ninguém vai desistir dela? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, sim, você já chegou num ponto crucial, num dos pontos mais importantes, e que se você já fez todo um trabalho anterior, todo desenhado, todo certinho, todo bem organizado, a hora que chega na proposta, não tem como ela dar para trás. Não tem como ela dar para trás. E se alguém tentar desistir motivadamente, você tem o documento assinado para você se socorrer e ninguém desistir à toa. E aí você garante a negociação do seu cliente proprietário, você garante a negociação para você receber os seus 6 dígitos de comissão, para você formar esses 6 dígitos anuais e você não perder essa oportunidade. Não podemos perder oportunidades. Então, hoje nós falamos da proposta e preocupem-se com isso, tá, gente? Preocupem-se de verdade em fazer esse documento, não negligenciem, não abram mão da comissão de vocês para vocês atingirem o máximo comissionamento que vocês puderem aí por ano, dos 6 dígitos de comissão, cobrando os seus 6% de comissão, fazendo uma negociação jurídica, uma negociação imobiliária com segurança jurídica, que é muito importante, tá? E fidelizando o seu cliente sempre. Isso vai fazer com que você fidelize o seu cliente e ele volte sempre a trabalhar com você. Você vai criando esse relacionamento. A proposta vai ser mais um item que vai impulsionar ainda mais o relacionamento que você tem com o seu cliente, porque você vai demonstrar conhecimento e base sólida de conhecimento para o seu cliente sempre contratar você, tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa live, né, que nós trazemos as melhores práticas da corretagem imobiliária para atingir 6 dígitos de comissão, tá bom? E até mais. Obrigada, pessoal, para quem ficou comigo até aqui, até agora, tá? Obrigada, viu? Pessoal, eu sei quem tá chegando agora no perfil, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem, comentem os posts lá,
Mandem dúvidas, tá? Que eu respondo sempre, eu abro caixinha direto. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.